Opa, vocês estão bem? Que bom! Videozinho novo pra vocês do canal, espero que esteja do agrado de todos. Então já deixa seu like pra não esquecer depois, comenta qualquer coisa pra dar aquela engajadinha e se inscreve se for novo por aqui. E muito obrigado ao apoio de todos vocês da Nicada Vídeo. E lembrando, se você quiser apoiar o canal, o Pix fica no comentário fixado, além da descrição do vídeo. Além do QR Code que eu deixo passando durante todo o vídeo e seu apoio que mantém esse canal ativo frequentemente. Um beijo e bora pro vídeo! Esse capítulo já começa com o Diabinho falando: essa garota provavelmente está pensando em milhares de maneiras diferentes de te matar. E nosso prota diz que ela pode ficar imaginando tudo o que quiser. E algum tempo depois de caminhada eles conseguem ver o final do túnel. Nessa hora nosso prota olha pra fora e fica totalmente em choque, pois lá fora tava o pessoal da seita da garota. Um cara segurando um pedaço de sua roupa diz: se não me engano, esse pedaço de roupa é da filha do ancião Hu. O que será que aconteceu com ela? Seu nome era Meng Xinghuan, sétima camada do domínio do fundamento puro. Nessa hora, nosso prota pensa: por que eles estão aqui? E a garota rapidamente sai e, notando isso, sai gritando: tio Men, estou aqui! Pegando nosso prota de surpresa. O cara chega perguntando: a Okin está machucada? E ela fala: tio Meng. E sem perder tempo ela já aponta pro nosso prota falando: tio Meng, esse pirralhão é um intruso, ele matou Mianling e Zhang Hu. Nosso prota sorrindo fala: não foi você quem me pediu para matar Mianling? Sem contar que Zhang Hu morreu por ter sido descuidado e ganancioso, mas agora está dizendo que é tudo culpa minha, enquanto sorria. Ainda apontando ela fala: quero que o tio Men se vingue pelos nossos colegas e mate esse homem desprezível. Enquanto o cara ajeitava sua abraçadeira e o outro retirava sua espada, falando: você teve muita coragem de se infiltrar em nosso navio. Como me foi pedido, vou matá-lo agora, se sentindo bambambam. A garota pensa sorrindo sombria: se fudeu, otário. Não importa o que você faça, no final já está morto. Enquanto nosso prota simplesmente parava sorrindo. Nessa hora ele cai na gargalhada falando: e eu pensando que você era mais inteligente, hahaha. Mas estou vendo que é mais burra que o resto, pegando ela de surpresa. Nessa hora nosso prota totalmente sombrio ria: como você foi ingrato comigo, não vejo mais motivos para te manter viva. Assustando a garota que pensa: espera, por que não tem nenhum inseto por perto? Droga, me esqueci que ele pode controlar esses insetos. Nessa hora assustada ela começa a puxar seu tio gritando em choque: corra, corra, não tem como vencer ele. E seu tio fala: do que você está falando? Ele é apenas um cultivador no fluxo do Qi. Nosso prota pensa que o demoninho velho tinha razão. Se ela tivesse viva, ele pensou que poderia negociar com a seita, mas essa falsa só representa perigo para ele. Então ele grita: saiam! E vemos os olhos de vários insetos. O cara também sombrio pensa: como isso é possível, essa áurea? Nosso prota sorrindo gargalhava falando: não deixe ninguém vivo, enquanto os insetos saíam aos milhões. O figurante em choque que estava se sentindo bambambam fala: bestas de nível 5, totalmente assustado. E nosso prota falava: demônio velho, depois que pegar a alma deles, não esqueça de torturar por um bom tempo. E o demoninho sorria falando com prazer. Os três já corriam há algum tempo, e o cara pergunta: o que está acontecendo? Por que tem tantas bestas de nível 5 protegendo ele? Quem é esse cara? A garota diz em choque que ele encontrou algum método para controlar esses insetos. O cara em choque grita: então você deveria ter dito isso antes, né? E a garota que estava mais atrás chama sua atenção, pois na frente deles, os insetos já estavam bloqueando seu caminho. Ela diz: prestem atenção, eles já estão na nossa frente. A garota fala que esses são os insetos que encontraram antes. Seu tio para, junta as mãos e grita: para trás! E então lança um Kamehameha na cortina de insetos. Então, gritando, ele fala: me sigam, abrindo o caminho para todos. Ela pensa: fui muito precipitada, deveria ter ficado mais tempo ao lado dele. O cara continua matando insetos com seu Kamehameha e pensa: isso não é nada bom. Está muito difícil até mesmo para mim, enquanto cortava os insetos que chegavam perto. Nessa hora, em sua frente, uma cratera aparece e vemos vários e vários insetos gigantescos saindo de dentro dela, assustando o cara. Então vemos os 4 figurantes totalmente sombrios. Eles gritam: fiquem calmos, mantenham suas posições. Irmã, para trás, eles estão vindo! Estou ferido, alguém me cubra! Tio, ajuda, me salva! E nosso prota via isso totalmente sem emoções. Vemos a garota chorando, gritando: ah, irmã, corra! Enquanto o inseto acabava com a vida dela. A garota de cabelo preto olha para trás e o seu tio também olha assustado, enquanto a garota só manda eles correr enquanto acabava de perder sua vida.
Nessa hora o cara vira falando, jovem herói, como pode fazer isso com seus colegas de cultivação? E a garota mais uma vez tentando se fazer de forro fala, me desculpe, prometo fazer tudo o que você quiser, então por favor pare esses insetos. Nosso prota que assistia tudo de cima de uma árvore de camarote fala, bem, vocês não se importaram muito em sacrificar pessoas fracas e pobres, os forçando a morrer por vocês. Alguma vez vocês se arrependeram disso? Em choque ele fala, e mais uma coisa, não me chame de colega de cultivação, seu verme. A garota mais uma vez perde a paciência gritando, tio, mate ele! E o cara pula com sua espada dizendo, depois que te matar, os insetos não terão um líder. Nosso prota simplesmente abre suas asas da Winx e como uma fada ele flutua, fazendo o cara perguntar, o quê? Essa é uma habilidade marcial? Nosso prota fala, não tenho por que dizer a uma seita de terceira categoria como a nuvem vermelha. E vemos alguém gritando, ah, tio, me ajude ao fundo. Nessa hora, ouvimos uma explosão na montanha. Vemos várias palmas de mão jogando energia em algo. Então nos é mostrado vários figurantes tentando arrombar uma porta na montanha. Um deles fala, durante esse tempo todo não mudou nada, o que faremos, irmão Hu? Do seu lado um figurante todo horroroso fala, vamos continuar, o tesouro está logo à frente e já tivemos muitas perdas para voltarmos sem um tesouro. Ele continua enquanto os figurantes ficam ao seu lado sem palavras. O outro diz, toda essa expedição foi um grande erro. E uma garota fala claramente, essa ilha é muito difícil para a nossa seita da nuvem vermelha, e pensa que quer ir para casa. O velho era o pai da garota que dizia, minha filha está desaparecida e os dois anciões estão mortos. Mesmo isso, sendo um erro, não voltaremos de mãos vazias, precisamos destruir essa porta e pegar o tesouro. O figurante fala, então vamos continuar. E todos se unem mais uma vez para tentar arrombar a porta, enquanto eles descansam e o outro continua em seu lugar. Eles fazem isso durante muito tempo em turnos. Durante uma batida do velhote, ele ouve um estalar e sorrindo fala, haha, depois de tanto tempo, essa pedra tá cedendo. Só mais um pouco e seremos capazes de entrar. Faremos todos juntos. Todos se unem, falando, aguente firme, estamos quase conseguindo. 1, 2 e... buf! Nessa hora, quando eles estavam quase conseguindo e as rachaduras estavam bem expostas, um monstro enorme com formato de uma águia passa por cima deles, o assustando. Um figurante enfaixado no chão fala, a águia gigante, ela nos perseguiu até aqui. E a garota que queria ir para casa, cobrindo a boca, fala, é a besta que matou a anciã lá, vamos todos morrer. O pai da garota lá fala, rápido, vamos quebrar isso, não temos escolha. Vemos que a pata do monstro estava chegando perto deles, e eles tentam com tudo falando que deveriam conseguir a tempo, só que quando estava perto demais, um figurante não aguenta de medo e sai correndo, gritando, totalmente desesperado. E o velho fala, volte irmão, assim que quebrarmos a pedra poderemos nos esconder lá dentro. Nessa hora, seguindo o primeiro figurante, todos os outros saem correndo e vemos a figurante gritando, é melhor correr, não tem como sobreviver, ficamos parados aqui. O pai da garota fala, estava quase conseguimos, enquanto continuarmos vivos poderemos tentar novamente. E vemos a águia voando em torno deles. Depois disso, vemos nosso prota ouvindo alguém gritar enquanto era carregado por seus insetos escravos. Ele questiona um grito, parece ter algo perigoso por perto. Nessa hora ele fica em choque quando sente um super olho o observando. Olhando para cima ele fala essa sensação quando a águia gigantesca passa por cima dele deixando ele e o diabinho sem palavras. Suando frio ele fala vamos lutar ou... O diabinho já interrompe falando é melhor esperar. Alguns instantes depois e o diabinho fala bem, as bestas de alto nível geralmente evitam batalhas entre si. Essa águia não te atacou por causa dos seus status como rei dos insetos. Mais algum tempo de caminhada e vemos só tragédia e massacre. Nosso prota vê um braço sangrando, depois vê outro figurante pendurado numa árvore também sangrando. E então chegam aonde todos os figurantes estavam antes. Ele diz, parece que os discípulos da seita da nuvem vermelha atraíram a atenção da águia enquanto procuravam o tesouro. O resultado foi esse massacre. E nosso prota fala, então eles tentaram, mas falharam. Ele se vira falando, se não fosse pelos insetos por perto, eu também teria dificuldade para andar livremente por essa ilha. Nessa hora ele aponta falando, muito bem, abram essa porta. E os insetos colocam sua rabeta para cima e começam a jogar um laser de energia da sua bunda, mano. Nessa hora eles fazem um buraco e nosso prota e o diabinho entram e então começam a explorar com uma tocha. Nosso prota sai falando, protejam a entrada e não deixem ninguém entrar. Ele caminha a fundo e fala, essa caverna tem uma atmosfera única. O diabinho fala, tem uma grande concentração de energia aqui. Tem uma sensação... E nosso prota fala, do quê?
Ele fala, é uma boa notícia, uma aura que é raramente encontrada, preciso ver a fonte dessa aura para ter certeza. Mais à frente na caverna, nosso prota vê uma placa falando de alguma seita. Ele questiona, a seita Tairi não é a seita mais forte que fica ao norte depois dos mares? Dizem que seu poder rivaliza com as 8 grandes seitas da capital central. Por que tem o nome dessa seita nesse lugar? Mais à frente ele acha um livro de uma técnica. Ele fala, nunca ouvi falar dessa seita, mas julgando pela qualidade dessa habilidade, também deve ser a seita de alto nível. Vemos que na parede tinha várias prateleiras, e nosso prota diz que aqui estão os nomes de algumas seitas mais fortes espalhadas pelo mundo. Suando frio ele fala, por que esses tesouros estão armazenados aqui? E o diabinho sorri falando, só consigo pensar em uma possibilidade. Foram roubados. As insígnias de mestre da seita Tairi, a arte secreta do cultivo da seita da nuvem antiga, o artefato mais forte da seita Asura, a pétala da begônia de sangue da seita Felinpetal, são todos os itens mais importantes de cada seita. São tão importantes que fariam as seitas entrarem em guerra para conseguir de volta. Sorrindo, nosso prota fala, bem, eles não vão importar se eu... O diabinho em choque grita, não, cada um desses tesouros possui um valor sentimental muito grande. São tesouros de grandes seitas perdidas. Pense no que aconteceria se do nada reaparecessem. Nosso prota ouvindo isso fica sombrio. Sem jeito, nosso prota coça a cabeça falando, você tem razão. Além de trazer muitos problemas, teriam muitas mortes desnecessárias. O diabinho fala isso mesmo, você pode ocultar todas ou destruir, mas nunca guardar. Nosso prota entende. Caminhando mais a fundo ele fala, então esse é o lugar da sensação forte que você estava sentindo? E o diabinho sorri e fala, sim, rápido. É o Lótus do fortalecimento do espírito, é realmente ela. Nosso prota questiona, o que é isso? Sorrindo, o diabinho fala, é um item supremo quando o assunto é fortalecimento do espírito, o sonho de todo cultivador. Não importa se você é fraco ou forte, isso é de grande utilidade para todos. Nosso prota diz, de uma forma simples, me diga, o que isso faz? O diabinho diz, os cultivadores treinam seu espírito ou a energia da mente desde seu nascimento, mas só alcançam um baixo conhecimento quando atingem o domínio da alma nascente. Como não existem pílulas que podem acelerar esse processo, treinar o espírito é bem mais difícil do que treinar o corpo. Esse lote do fortalecimento do espírito é o único tesouro de grau divino capaz de fortalecer o espírito. Em termos de valor, é maior que o inseto devorador dos céus que você obteve alguns dias atrás. Nosso prota lambendo nos beiços fala, certo, aqui vou eu! Só que nessa hora ele grita em choque quando o diabinho morde seu cabelo impedindo, falando, calminha aí, filho. O Lótus do fortalecimento do espírito pode conservar seu espírito, é algo como o fluido yang que você acumula. No estado que você está, seu espírito será esmagado na mesma hora. Nosso prota fala, se ainda me lembro, esse é um dos itens que você precisa, não? O diabinho agora lambendo os beijos sorri, isso mesmo. Nosso prota pergunta, está tentando me enganar para ficar com isso? E o diabinho fala, claro que não, estarei fazendo isso para eliminar a energia espiritual em volta dela, antes de você poder obter. Nosso prota diz, se tivesse dito isso antes, eu não teria duvidado de você. De quanto tempo você precisa? Ele diz, o cultivador que era mais forte do que eu, quando ainda estava vivo, ainda que tivesse essa Lotus, talvez precise de um mês para absorver completamente. Nosso prota fala, então ficaremos aqui por um bom tempo. Vou pedir para os insetos ficarem vigiando. Não se preocupe, pense nisso como uma recompensa por toda a ajuda que você me deu até agora. E o diabinho agradece ao jovem mestre. Alguns instantes depois, em silêncio, nosso prota ouve ele falando, sim, isso. E então ele dá uma encarada, enquanto o diabinho ficava, ai, que delícia! E nosso prota fala, ei, quando estiver fazendo isso, faça em silêncio, cê é louco. Mas um tempo depois, e já era um mês. O diabinho fala, jovem mestre, a comida está pronta. E nosso prota fala, ei, leve isso a sério, é um tesouro de grau divino, enquanto meditava. Ele questiona, já posso absorver a energia espiritual? E o diabinho fala, sim, vai sem medo. Ele pergunta, tem algum método específico que eu deva fazer isso? E o diabinho fala, esse tipo de tesouro é intuitivo, é mais fácil absorver quando está mais fraco que você. Mesmo você não tendo alcançado o domínio da alma nascente, não vai precisar se preocupar. Nosso prota enfiando sua mão fala, então não vou me segurar. Então ele fala, hã? Nessa hora ele fica em choque perguntando, já terminou, mas não sinto nada. O diabinho fala, claro, você só conseguirá absorver por completo quando alcançar o domínio da alma nascente e desenvolver sua consciência espiritual. Até lá ela ficará escondida dentro do seu corpo. Nosso prota concentra um pouco em silêncio, então explodindo de energia ele fala, nada mal, consigo sentir um aumento significativo na minha cultivação. Que tesouro, agora estou a um passo de alcançar o domínio da fusão de Ki. E pensa, mas isso é surpreendente, nunca ouvi falar de um tesouro que pode melhorar tanto o cultivo de alguém.
Essa Lotus é realmente muito especial. Ele estava na 9ª camada do fluxo do Ki. O diabinho fala, jovem mestre, precisamos tentar localizar mais tesouros como esses para fortalecer ainda mais o espírito. Cada um deles dará uma nova cor à Lotus. Quando ela se transformar em uma lota de 7 cores, seus efeitos seriam ainda maiores. Nosso prota pergunta, então isso cresce? O diabinho fala que sim, começa com uma única cor e vai crescendo e quando absorver a outras, ela ficará com 7 cores. Quanto mais cores existirem, maior será o desenvolvimento do espírito. Nosso prota diz, nesse caso, essa Lotus já tem 5 cores, o que é algo impressionante. O diabinho concorda, mas ela crescerá lentamente. Nosso prota vai precisar trabalhar bastante se quiser transformá-la em 7 cores. Sorrindo, nosso prota fala, não vamos nos preocupar com isso por enquanto, e o diabinho concorda com isso. Fazia mais de um mês que estavam ali, já era a hora deles irem embora. Nosso prota ainda olha para a prateleira em silêncio, e o diabinho chega falando, não, esqueça jovem mestre, isso só vai trazer problemas. E nosso prota resoluto fala, eu sei, vou deixar tudo aqui por enquanto. Quando eu precisar posso voltar aqui para pegar. Saindo da caverna, os besouros estavam esperando por ele como um bom guardas. Ele disse que está bem quieto ali fora. Todos os cultivadores da seita da nuvem vermelha foram exterminados? O diabinho diz que não está sentindo nenhuma pessoa viva por perto e fala que estão seguros. O diabinho fala que foi graças a ser inteligente e se render aos insetos. Por isso estão vivos, senão estariam mortos assim como todos. Nosso prota fala que isso foi por pura sorte. Então questiona agora qual caminho de volta? Nosso prota fala que devido à distância e dos perigosos monstros marinhos, sua única opção é usar as asas da rainha dos insetos. E o diabinho fala, mas não esqueça que consome muito Ki Huan. Você provavelmente não vai aguentar até alcançar a terra firme. Nessa hora, nosso prota coçando a cabeça fala, isso é verdade. Se eu não tivesse gastado metade do meu fluido Yang lutando contra a rainha, talvez fosse o suficiente. O diabinho fala que essa ilha deve estar cheia de tesouros. Eles deveriam dar uma olhada. Caminhando por um tempo ele fala, existem tesouros de classe divina com atributo Yang que posso utilizar para encher meu Dantian de fluido Yang. Andando ele diz, não está sentindo um cheiro fraco de metal no ar? Do nada algo chama sua atenção e ele grita, o quê? Essa é uma gigantesca pedra de Inflame Yang. São várias pedras juntas, se conseguir absorver o Yang delas teria o suficiente para podermos sair daqui. Mas aquele garotão ali parece faminto quando vemos a sombra de uma fera dentro da pedra. O bicho encara nosso prota e ele se questiona se seria possível atrair ele usando os insetos. O diabinho fala, impossível, esse lugar é sua casa, então dificilmente vai sair, a não ser que seja muito necessário. Vemos uma espécie de lobo andando para a frente e nosso prota sombrio fala, nível 6 é realmente uma besta de nível 6? É o mesmo nível daquela águia. E o lobinho fala, não diria isso. E nosso prota questiona, o que quer dizer com isso? Tremendo ele fala, é diferente da água, esse lobo está sedento por sangue. Quando o lobo parte para cima deles com tudo, assustando nosso prota que diz, é muito rápido. Ele pula para trás rapidamente e o diabinho fala, eu te disse para não incomodar, ele estava faminto. E o nosso prota irritado fala, cala a boca e me ajude. O diabinho usa seu artefato e grita, Soul Break, morra, partindo para cima enquanto nosso prota o impulsionava. Nessa hora, o lobo simplesmente morde o artefato dele e o diabinho grita, não, eu vou morrer. Ele diz, eu me mijei toda agora, ainda bem que sou só uma alma. Nosso prota que fugia pensa, ainda está me seguindo, pode vir. Nessa hora, ele se vira para encarar o monstro e começa a desviar de seus ataques. Os insetos começam a agrupar em volta dele e nosso prota grita, demônio velho, você e os insetos mantenham ele ocupado, vou recarregar meu Dantian de fluido Yang. Então ele passa pelos insetos, enquanto eles mantêm o bicho ocupado. Os insetos estavam em montinho em cima do bicho, e ele uivava, tentava de tudo, e o diabinho pensa, ele está liberando todo o seu poder, é melhor se apressar. Algum tempo depois vemos nosso prota encostado nas pedras, e diz, arte secreta do Puri Yang. Nessa hora, ele começa a absorver tanta energia que as veias em seus braços começam a saltar enquanto ele faz cara de dor. Dentro do seu Dantian, vemos seu núcleo enchendo de fluido Yang. Suando feliz ele diz, isso é incrível, nesse ritmo não vai demorar, para que eu consiga deixar meu Dantian cheio de fluido Yang. Enquanto nosso prota estava lá de boinha, absorvendo energia, ele ouve um super rugido atrás dele e em choque vira para ver o lobo totalmente em chamas. O diabinho chega eufórico falando, rápido jovem mestre, esse monstro está entrando no modo Berserker. Então vemos um monstro já pulando para cima dele com energia irradiando, rugindo. Nosso prota olha para a pedra e em choque ele parte para cima dela
enquanto o monstro atacava o lugar que ele estava. Nosso prota fala, essa foi por pouco, vamos embora. E o diabinho sorrindo fala, concordo, enquanto o lobo só olhava para eles sem poder fazer nada, pois não podia voar. Nosso prota parte para o além e o lobo se acalma. Algum tempo depois vemos nosso prota passando pela ilha, no meio do mar, e depois mais à frente ele fala, mesmo sendo perigoso, essa viagem valeu muito a pena. O diabinho concorda com isso. Algum tempo depois, na seita da nuvem antiga, vemos uma garota observando um grupo de pavões no cercado. Ela é discípula da seita da nuvem antiga, Zong Myoki. Alguém chega gritando, Myoki, tem alguém no portão. E ela diz, certo, estou indo. Nessa hora ela vê alguma coisa pregada na porta com uma faca e pensa, hã? Um bilhete? Ela diz, isso é estranho, quem deixaria uma carta aqui puxando a faca? Ela começa a ler para os anciões da seita da nuvem antiga. Então diz, seria mais fácil ter entregado diretamente para os anciões no lugar de deixar uma carta. Então lendo ela fala, isso é arte metaplasia Moonbreaking? Em choque ela fala, essa não é a arte que foi roubada da seita há 300 anos atrás? Só tem uma página? Esse assunto é muito sério e corre para dentro do pavilhão. Chegando à residência do ancião Hanzan, os guardas param ela dizendo, o que está fazendo aqui? Ela diz, irmãos, sou a discípula encarregada de cuidar dos pavões do ancião Han. Estou aqui para conversar sobre um assunto sério. O cara diz, o ancião está nesse exato momento em isolamento e não quer ser perturbado. Ela diz, por favor, isso é uma emergência. O outro pergunta, você é apenas uma garotinha encarregada de alimentar pavões. Por que isso seria importante? Ela diz, vocês dois... Então pensa, já sei. Gritando ela fala, ancião, más notícias, todos os pavões morreram. Nessa hora, os dois guardas gritam, o que todos os pavões estão mortos? Esses pavões eram de sua falecida esposa, são praticamente como o filho deles. Nessa hora vemos alguém passando rapidamente, e então o ancião aparece ao lado da garota falando, que merda você acabou de dizer? E em choque ele pergunta, o que aconteceu com meus pavões? Tremendo a garota diz, ancião Han, os pavões estão bem, mas temos outros problemas, enquanto segurava a cartinha. O ancião pergunta, isso é um assunto urgente? E ela entrega falando, sim. O ancião bufo falando, deixe-me ver o que é mais urgente que a mentira sobre meus pavões. E nessa hora ele grita em choque, isso é... Os guardas pensam, droga, estamos ferrados, ele parece muito irritado. A garota fala, ancião Han. Ele diz, por que você demorou para reportar algo tão importante? E ela diz, eu vim logo que vi isso, não perdi nenhum segundo. O ancião questiona, só tinha uma página dentro? Ela diz, sim, e estava preso na adaga, só não sei por qual motivo. O ancião pensa, o verdadeiro culpado está tentando incriminar outra pessoa? Isso é tudo, vamos discutir o assunto, então fecha a porta com tudo. A garota pensa, ele já foi, e o guarda diz, isso foi assustador. Só que rapidamente ele aparece na frente dela de novo dizendo, mas alguém sabe sobre isso? E ela diz, não, ninguém. O ancião coloca a mão em seu ombro dizendo, você foi muito bem, venha comigo. Desaparecendo com ela, deixando os dois guardas em dúvida sobre o que exatamente estava acontecendo. Algum tempo depois, na entrada da seita, vemos a garota esperando calada. Enquanto ouve alguém falando, está comprovado, esta é realmente a primeira página da arte da metaplasia do Moonbreaking. No salão principal, os anciões discutiam, mas onde estão as outras páginas? E o outro diz, a única pista que nos foi dada é que ela está escondida em uma nuvem de vermelho? O outro diz, então vamos procurar, mesmo não sendo o culpado não temos nada a perder. A garota fica em choque enquanto vê os anciões saindo. Dois deles param em sua frente. A garota se curva falando, líder da seita, ancião. O líder vendo ela fala, Nessa hora ele joga um pedaço de jade falando, pegue. A partir de agora, você é uma discípula. Leve esse token até o salão de pílulas. Após receber suas pílulas, vá para a caverna de cultivação condensar sua energia. A garota feliz fala, o token do líder da seita. E o ancião fala, você mereceu. A garota se curva mais ainda enquanto o ancião falava, mas lembre-se, o assunto que foi discutido aqui, ninguém pode ficar sabendo, é o maior segredo da nossa seita. Se te perguntarem... A garota já diz, eu direi que não sei de nada. O ancião que a trouxe a dispensa e ela mais uma vez agradece ao líder da seita e ao ancião. E sai pensando, isso é ótimo, mas quem foi a pessoa que mandou a carta? Do alto vemos apenas um brilhinho dourado bufando. O problema com a seita de terceira categoria é resolvida. Eles serão completamente dizimados. Vemos vários discípulos da seita preparados. Num porto, várias pessoas esperavam o líder da Azordia. Ele fala, os 4 anciões estão prontos? E os 4 se curvam falando, sim, prontos para partir a qualquer momento. Sorrindo ele fala, finalmente temos notícia da nossa arte sumida há 3 séculos.
O ancião abaixa perguntando: tem uma dúvida, líder da seita? E ele diz: fale, é melhor deixar tudo explicado antes de sairmos. Ele diz: sim, estou um pouco confuso. Como o líder da seita pode ter certeza que a pista da nuvem vermelha seja realmente a seita da nuvem vermelha? Como uma seita cheia de lixos estariam com a arte da metaplasia Moonbreak? O ancião sorri falando: a seita da nuvem vermelha está sempre abusando dos fracos. Não seria estranho eles terem irritado um cultivador de alto nível. O ancião pondera em silêncio e fala: como vamos lidar com os membros da seita da nuvem vermelha? O líder diz: não permitiremos que nenhuma informação sobre nossa arte secreta se espalhe, sem contar que as intenções das pessoas que deixou a carta são muito claras. O ancião diz: então devemos... E o líder já o corta falando: vamos matar todos. E dá as ordens: partir! A batalha contra a seita da nuvem vermelha começa. Algum tempo depois, vemos já os navios ao longe e o líder pensando: mas quem foi? Quem poderia estar com tanta raiva da seita da nuvem vermelha? Quem deixou a carta foi muito esperto, não deixando prova. Finalmente, depois de tantos anos fazendo merda, a seita da nuvem vermelha enrutou alguém que não deveria. Nosso prota assiste a tudo ao longe dizendo: tem 200 discípulos de elite, 4 anciões no domínio da alma nascente. Isso tudo é o suficiente para destruir a seita da nuvem vermelha. E o diabinho sorri falando: nunca pensei que um daqueles tesouros poderia ser usado dessa forma. Estou realmente impressionado. Nossa família, agora que eu entendi! Você lembra que quando o nosso prota pegou os tesouros, o diabinho falou que isso podia causar uma guerra? Ele tá usando os tesouros que achou na caverna para fazer a seita que perdeu a técnica destruir a seita da nuvem vermelha, achando que foi ela que roubou o tesouro. E mesmo que o líder já tenha percebido que não foi ela, ele vai destruir eles para não vazar informação sobre isso, mano. Que jogada de gênio! Tô louco pra ver o próximo vídeo, quando o nosso prota vai acabar com a seitinha de merda e cumprir a vingança da senhorita da família Jiang. Mas espero que tenha gostado do vídeo, deixa seu like. Estamos terminando por aqui, comenta qualquer coisa para engajar. E para ajudar o canal a continuar a todo vapor, apoie o canal clicando no link do nosso Pix no comentário fixado ou na descrição. Também vou deixar um QR Code durante todo o vídeo, você pode doar qualquer valor e ajuda muito o canal. Um beijo e vejo vocês em breve.